Bom dia a todos. Bom dia. Declaro aberta a reunião da Comissão de Justiça e Redação. Essa reunião foi marcada para ser analisado o veto aos incisos 2 e ao inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei legislativo número 4, que dispõe sobre a transparência e a divulgação de vacinados no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e da outras providências, pelas razões abaixo elencadas. Eu vou fazer a leitura da justificativa aqui, para depois a gente analisar. Apresenta o projeto de lei aprovado por essa Egrégia Casa a seguinte redação. Artigo 1º. Fica obrigatória a divulgação no site oficial do município de Dois Córregos e no portal da transparência da lista de vacinados de acordo com o Plano Municipal de Vacinação contra o Covid-19 de Dois Córregos. Parágrafo 1º. A lista disponibilizada deve contar, no mínimo, as seguintes informações para identificação e filtro de pesquisa. Inciso 1º, nome completo da pessoa vacinada. Inciso 2º, que é um dos vetos a ser analisado, número do CPF com os 5 primeiros dígitos substituídos por asterísticos. Inciso 3º, indicação da fase do plano municipal em que foi enquadrada. 4º, data da vacinação. 5º, população-alvo da fase respectiva e que foi enquadrada. 6º, caso exerça atividade em unidade de saúde ou outro órgão público, indicar o local de seu trabalho, que também é o inciso que também vamos analisar o veto sobre a redação dele. 7º, a unidade de saúde ou outro local em que a vacinação foi realizada. 8º, o fabricante da vacina. Parágrafo 2º. O município deve disponibilizar na mesma página de acesso às informações do parágrafo anterior, documento contando as informações gerais relativas ao Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, inclusive eventuais alterações que forem realizadas. Artigo 2º. As informações divulgadas nos termos desta lei deverão ser atualizadas quinzenalmente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Decorre que a manutenção dos incisos 2 e 6 se mostra contrária ao interesse público, na medida em que inviabiliza a demanda do atendimento, comprometendo as ações na área de saúde no momento. As informações a que aludem os incisos do parágrafo 1º são extraídas do sistema de cadastro efetivado junto ao Ministério da Saúde. No entanto, essas informações não há a disponibilização do CPF do vacinado, obrigação imposta pela redação do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º, que tem a seguinte redação conforme eu já li. Número do CPF com os 5 primeiros dígitos substituídos por asterísticos. Para atender a norma, seria necessário compilar documento por documento, que até a presente data já soma mais de 11 mil fichas, o que neste momento se torna inviável porque comprometeria o trabalho do Departamento de Saúde, em especial num instante em que o quadro de servidores é reduzido, e não existe possibilidade de contratação por imperativo da Lei Complementar Federal número 173 de 2020. Pelo que impõe-se o veto do contido no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 4 de 2021, por haver contrariedade ao interesse público na medida o emprego do necessário ao atendimento da norma poderá, neste momento, comprometer as ações desenvolvidas pelo Departamento de Saúde, causando prejuízo à população. Outro sim, impraticável atender o disposto no inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 2 de 2021,
porque não consta em registro o local onde servidor público vacinado atua na administração, nem mesmo dentro da área da saúde. Nem compilando as mais de 11 mil fichas de vacinação preenchidas no município até a presente data, seria possível atender a solicitação, sendo necessário localizar em cada departamento do serviço público quais os servidores que receberam a vacina. Se neste momento se torna inviável disponibilizar meios humanos que possibilitem o atendimento do inciso 2, quanto menos é possível empregar mão de obra para apurar quantos servidores foram vacinados e os locais onde trabalham, sem que haja prejuízo ao serviço da área da saúde e, consequentemente, ao interesse público. Dessa maneira, torna-se também imperioso o veto ao dispositivo no inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei legislativo número 2 de 2021, por contrariedade ao interesse público. Dessa forma, e com as observações, vê-se que os vetos declinados são necessários para tornar a lei executável, materializando-se de imediato o objetivo dessa Igreja Casa ao acolher a proposta de lei, que é ofertar mais informações à população acerca da vacinação da Covid-19 na esfera municipal. Assim, à vista do exposto e pelas razões elencadas, este Executivo comunica o veto parcial ao projeto de lei do Legislativo número 4 de 2021, que dispõe sobre a transparência e a divulgação de vacinados no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e da outras providências, representando pela supressão dos incisos 1 e 6 do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 1º, da referenciada proposta de norma legal desse legislativo, ante a fundamentação posta. Outro sim encaminha a lei sancionada com as supressões materializadas pelo veto parcial perpetrado. Bom, aqui, analisando aqui o veto dos dois incisos, a gente, conforme lido aqui, tem as argumentações que são cabíveis, vamos entender assim. Mas eu vou abrir a palavra para os vereadores aí, para o relator do referido veto, vereador Salato. Só que no final, que eu fiquei, nós estamos falando o veto aqui é do inciso 2 e do inciso 6, né? E aqui no final ele está pela supressão do inciso 1 e 6. Ah, tá errado. Hein? Então tem que fazer uma alteração também aqui na digitação aí é o inciso 2, né? É. 2 e o 6º. Mas eu passo a palavra para o relator. Então, estive conversando sobre essa questão. Primeiro, o inciso 2º aqui, inciso 2, que a questão do número CPF de constar. E numa pesquisa assim junto à vacinação, a responsável, Gilmara, você tem todos os dados, quem deu a vacina, inclusive está no cartão, né, da vacinação, o nome do profissional de saúde, né? E nós sabemos que está tendo vacinação aos sábados, né, às vezes aos domingos, e também além do horário normal dos profissionais, eles estão fazendo vacinação justamente para adiantar, favorecer a população e adiantar também porque em muitas situações o profissional que sai lá da unidade de saúde para fazer esse trabalho, porque a equipe de vacinação é a equipe da saúde municipal, né? Então ele sai lá e fica também esse lugar
sem o profissional lá, ou profissionais reduzidos naquela unidade que é tirado esse profissional para vacinação. Então, a argumentação justamente é essa, né, que os dados todos estão lá no cadastro do Ministério da Saúde, né? A gente fez uma simulação lá com o CPF, com o meu CPF, sabe todos esses dados, qual o profissional que fez, tudo mais. E não sei se é uma coisa assim particular, mas essa questão da divulgação do CPF, respeito quem tem a opinião contrária, mas essa é uma opinião pessoal, e eu acho que também a gente, diante de muitos vazamentos aí de informações, principalmente com relação ao CPF, ele fica muito escancarado, mesmo que você ponha asterístico, ela tem possibilidade de ser divulgada essa questão do CPF, né? Então eu acho que não é necessário, eu acho que o veto do o inciso 2º, ele é viável, ele é pertinente para a situação, mesmo porque o Ministério da Saúde, você só entra lá, né? Só entra através dos profissionais responsáveis, né, daquele setor para ver aquilo que você quer, né? Aquilo que você precisa nesse momento, questão da vacinação. Então, ele está bem assim, fechado nessa questão. Uma vez que no portal da transparência divulga esse aspecto e para constar que o fulano, eu fui vacinado no tempo certo, na medida certa, é só entrar lá que tem as justificativas. Mesmo que eu sou professor, tenha comorbidade, e isso me foi adiantada por causa né, tenho uma idade pequena, né? Não é o meu caso, mas estou dando um exemplo. Tenho uma idade bem avançada, já fui vacinado as 2 vacinas, graças a Deus. E mesmo que você tenha uma idade menor do que aquilo que está exigindo, por exemplo, do profissional ser vacinado, você tem possibilidade através do seu problema de doença. E isso antecipa a sua vacinação, né? Acho que esse aspecto também esclarece um pouco na questão de trazer também essa necessidade da vacinação, né? Se a gente tivesse mais vacinas, não teria todo esse problema aí, né, da vontade das pessoas serem vacinadas. É uma crítica que eu coloco aqui. Então, o inciso 2º, do que eu estudei e percebi assim, ele não tem... O veto eu acho que é pertinente, é possível, né, tranquilo nesse aspecto, sem comprometer aqui a intenção da divulgação da vacinação. O inciso 6º, também a questão da atividade do profissional que vai lá vacinar as pessoas, ou que foi vacinado, ele tem total, entrando no sistema, tem total capacidade, né, o sistema mostra que aquela pessoa, pela justificativa que teve, se ele tem comorbidade, se ele foi vacinado antes, durante ou depois, tem toda a explicação lá, né, plausível para aquilo que a pessoa necessita para as informações. Então também ele não traz. A argumentação ela é pertinente porque vai exigir um trabalho bem maior justamente para a transparência e que não vai aparecer essa questão, né? Uma vez que você coloca, não tem o número, os 5 primeiros dígitos do CPF lá. Ele é a mesma coisa que não ter nada, né? Mas também ele vai dispendiar aí muito tempo para isso. Quero dizer que eu sou favorável à proposta do nobre vereador Trevisan de colocar isso na transparência, né? Mas também eu percebo que esses 2 artigos, pela argumentação que teve, né, sobre a questão, eu acho que é interessante esse veto justamente para amenizar todo esse trabalho que o profissional da saúde está tendo nesse aspecto. Então, na realidade, é uma solidariedade a esses profissionais que estão dedicados. E a gente percebe, por exemplo, o tratamento, a vacinação,
não tem assim, só o pessoal é ansioso que tem que estar querendo a vacinação, que é um querer justo, vamos dizer assim, né, o quanto antes. Então, mas aproveitar esse momento também para elogiar o trabalho dos profissionais da saúde nesse aspecto. Então, o que eu posso, se posso, né, contribuir nesse momento. Eu sou favorável à questão dos vetos. Não que ele não seja assim importante, interessante, mas no momento, né, tem uma argumentação aqui do Executivo que fala que é inviável o momento justamente porque os profissionais estão sobrecarregados e não se pode contratar. E o período de pandemia, na realidade, abre essa brecha, né? A própria lei federal 173 de 2020, ela abre a possibilidade, principalmente no setor da saúde, de contratar temporariamente, né, profissionais para isso. E o Executivo, né, o prefeito, o jurídico da prefeitura entende que é um dinheiro a mais gasto sem muita necessidade, porque as informações já estão lá, e estão mesmo, né? Fizemos esse teste essa semana justamente para ver que todos os dados necessários, né, por exemplo, você tem uma comorbidade e você foi vacinado antes. Então, lá tem o médico que te deu a autorização, ele é o responsável pela tua saúde e deu essa autorização, né? O CR dele, toda a orientação lá, bem comprovado nesse aspecto. E finda todo e qualquer argumento dessa antecipação não ser uma antecipação correta por causa com a doença que a pessoa tem lá, necessidade da sua vacinação. É justamente para amenizar ainda mais, né, a questão e melhorar a saúde das pessoas. Então, o meu voto é favorável justamente à questão aí dos 2 vetos, né? Justamente para agilizar a questão aí e não perde todo o interesse, né? Toda a preocupação da divulgação das informações sobre a vacinação no nosso município. Muito bem. Vereadora Daniela. Meu voto também é favorável. Aí, como o vereador Salata disse, também parabenizar o vereador Trevisan pelo projeto. Também ver esses 2 vetos aí, que realmente são importantes apertando mais o pessoal da saúde, dando mais trabalho para eles, né? Porque nessa fase aí de reta a gente tem que procurar estar vacinando, nós já estamos aí com uma quantia bem alta de vacinados, então bem legal esse veto, vem de uma maneira certa, correta, vindo do Executivo, e meu voto é favorável, sim. Esses 2 vetos aqui, na verdade, ele vem para tornar o projeto viável, né? Para que possa ser colocado na transparência com maior agilidade, até mesmo cumprindo o prazo que a gente aprovou aqui através da emenda, quinzenalmente, né? Porque se fosse fazer esse levantamento em 11 mil fichas, talvez, mesmo podendo contratar em caso emergencial, talvez não conseguisse fazer dentro do prazo. Então, o veto é pertinente, sim, e ele não inviabiliza a questão da transparência de maneira alguma. Pelo contrário, ele vem até contribuir ao projeto. O meu voto também é favorável ao veto, então, para que o projeto seja colocado em execução o mais rápido possível. E, como já disse o vereador Salata, aproveitar a oportunidade de estar solidarizando e agradecendo, elogiando o trabalho da equipe de saúde do município, que o nosso município, felizmente, encontra-se já num estágio de vacinação mais avançado do que o plano estadual. Isso é muito importante ser lembrado,
que o trabalho vem sendo realizado e vem sendo feito com eficácia. O vereador Salata gostaria de ler o relatório. Então, o relatório ele coloca esse aspecto assim daquilo que a gente conversou, né, sobre essas argumentações com base, né, principalmente a lei complementar, né, 173 de 2020 está aqui, né, ela coloca esse aspecto assim que não há vedação, precisa ver se há todo o aspecto aí financeiro, né, do setor para ser trabalhado, né. O único argumento assim que a orientação jurídica nossa aqui nos colocou justamente esse aspecto das contratações. Mas o parecer, Comissão de Justiça e Redação, que vai ser chamada Comissão de Constituição e Justiça, né, com a nova revisão do regimento interno, que já foi aprovada nos nossos estudos e será nova, mas por enquanto, por momento, é Comissão de Justiça e Redação. Após a apresentação do relatório em reunião realizada no plenário da Câmara Municipal, presente os vereadores Alceu Antônio Mazieiro, presidente, José Agostinho Salata, membro indicado como relator pelo presidente, e Daniela Maria Freitas Leite Penteado, a Comissão de Justiça e Redação, por unanimidade, nos termos do veto do relator, emitiu parecer favorável ao veto dos incisos 2º e 6º do artigo 1º do projeto de lei legislativo número 4 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo. Sem ler o conteúdo, eu coloco assim, né, que a redação é pertinente, o veto é pertinente, e conclui-se que o veto deva ser acolhido e mantido e submetido ao plenário para deliberação sob o viés político. É o relatório apresentado e como vota esse relator. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, com o voto unânime da Comissão de Justiça e Redação, o veto do inciso 2 e inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei do Legislativo número 4 de 2021 está apto a ser analisado pelo plenário. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a reunião da Comissão de Justiça e Redação. Obrigado a todos pela presença. Um bom dia. Bom dia.